Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para apresentar para vocês uma versão atualizada dos poderes das comissões parlamentares de inquérito. Digo uma versão atualizada porque há inúmeras recentes decisões do Supremo Tribunal Federal em torno deste assunto e elas podem sim vir a cair na sua prova de concurso público. Antes de explicar, peço uma gentileza, se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Olha, as comissões parlamentares de inquérito estão previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. São comissões formadas no âmbito do parlamento para investigação de um fato determinado por prazo certo. Quer dizer, cria-se uma comissão parlamentar de inquérito para investigar uma situação específica e não investigar, por exemplo, a vida inteira de um parlamentar. E também esta comissão parlamentar de inquérito, ela funciona por um prazo específico. Não pode a comissão parlamentar de inquérito ficar funcionando eternamente, tipo, uma hora eu pego alguma coisa desse parlamentar. As comissões parlamentares de inquérito, ao final, concluem a investigação e apresentam um relatório para o Ministério Público que, querendo, promove a responsabilização civil ou criminal daquele investigado. Mas aí vem o ponto. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. E aí, de cara, há que se chamar a atenção para um equívoco conceitual inserido no texto do artigo 58, parágrafo 3º. A Constituição falou que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Acontece que a autoridade judiciária não tem poder de investigação. A autoridade judiciária não investiga nada. A autoridade judiciária julga. Quem investiga é a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público. Mas o que quis a Constituição dizer foi: as CPIs poderão fazer tudo aquilo que o Poder Judiciário faz. Mas aí no dia a dia das CPIs, na medida em que elas começaram a atuar e naturalmente começaram a discutir aquilo também em juízo, o Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, disse: não, tem coisas que só o Poder Judiciário pode fazer, tem coisas que as CPIs não podem fazer. E a partir daí desenvolveu-se um grande quadro de limites e de possibilidades para as CPIs. Limites, coisas que elas não podem fazer; possibilidades, coisas que elas podem fazer. E aí eu trago para vocês um quadro atualizado segundo a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E cuidado, tá? Porque tem algumas hipóteses muito limítrofes que podem te confundir. Por exemplo, diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que as comissões parlamentares de inquérito não podem fazer interceptação telefônica, elas não podem fazer o grampo. A interceptação telefônica é a captura de uma conversa entre duas ou mais pessoas por um agente que não está nela inserido. Quer dizer, vem alguém sem a autorização daqueles que estão conversando e ouve essa conversa, grampeia essa conversa, grava essa conversa. De acordo com a Constituição, a interceptação telefônica só pode ser feita por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então perceba, tem que ter ordem judicial para grampear o telefone de alguém. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode fazer interceptação telefônica. Contudo, tem uma coisa muito parecida que ela pode fazer. De acordo com a jurisprudência, ela pode fazer a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos, independentemente de autorização judicial. Isso significa, então, que uma comissão parlamentar de inquérito pode mandar um ofício para, por exemplo, uma operadora de telefonia pedindo o número das ligações feitas por um determinado terminal telefônico, quais foram as ligações feitas para esse terminal. Então, a CPI pode ter acesso aos dados telefônicos, mas ela, por conta, determinar grampo realmente não pode. E atenção para um detalhe: a CPI
pode sim quebrar o sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos, independentemente de autorização, mas a decisão naturalmente deve ser fundamentada conforme ficou consignado no mandado de segurança decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E até para ir um pouquinho adiante, perceba que não é só a quebra de sigilo telefônico que a CPI pode fazer, ela pode também fazer a quebra de sigilo bancário e fiscal. Ela pode então ter acesso à sua conta, pode ter acesso à sua declaração de imposto de renda. Mas para também dar uma continuidade, uma aprofundada, uma verticalizada, entenda que essa decisão deve obedecer à colegialidade, ou seja, ela deve ter aprovação da maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e não apenas autorização pelo presidente da CPI. Então, o presidente da CPI não pode sozinho, ele, aleatoriamente, determinar a quebra. Tem que haver uma decisão colegiada daquela CPI. E também, isso aqui tem caído, em certa medida, bastante em concursos mais avançados, especialmente concursos de procuradorias municipais. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as comissões parlamentares de inquérito, elas não podem quebrar esses sigilos. Por quê? Porque, melhor dizendo, o Poder Judiciário não podem quebrar esses sigilos porque os municípios não contam com o Poder Judiciário. Então não há que se falar em poderes próprios de autoridades judiciárias para CPIs municipais. Então aqui cuidado, essa tela já costuma cair bastante em concurso público. Mas não é só isso. Ainda, as CPIs, elas não podem determinar a busca e apreensão de bens e objetos, por exemplo, computadores, que estejam em residência, sob pena de ofensa à inviolabilidade domiciliar. De novo, a Constituição fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, a não ser em duas hipóteses: flagrante delito, desastre ou socorro, a qualquer horário, ou por determinação judicial a ser cumprida de dia. Então perceba que, tirando as hipóteses de flagrante, desastre e socorro, a violabilidade do domicílio pode ser feita somente se houver autorização, determinação, ordem judicial, o que naturalmente não acontece numa comissão parlamentar de inquérito. Contudo, a jurisprudência sinaliza a possibilidade de busca e apreensão de bens e objetos que estejam em alguma repartição pública. Então, de repente, um gestor público está sendo investigado numa CPI. Não pode a CPI determinar que alguém vá na casa dele pegar alguma coisa, sob pena de ofensa à inviolabilidade domiciliar, mas pode sim a CPI determinar que aquele registro que está lá numa prateleira, no computador dele, lá na repartição pública, aquilo sim a CPI pode determinar busca e apreensão. Também cuidado, perceba que é uma hipótese bem limítrofe. Além disso, não pode a Comissão Parlamentar de Inquérito determinar ordem de prisão temporária ou preventiva de alguém, mas atenção, pode sim a CPI determinar prisão em flagrante, conforme restou decidido no mandado de segurança 23652, como no caso de falso testemunho, por exemplo. E aqui, em verdade, não há nenhum segredo, né? Em relação à prisão em flagrante, a gente sabe que a autoridade deve e o cidadão pode. A partir dessa premissa, é natural que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, em nome da própria CPI, determine a prisão em flagrante de uma pessoa que cometeu ali um determinado crime, tá bom? Agora, atenção, né? A jurisprudência sinaliza que o investigado pode permanecer em silêncio no depoimento, pois o compromisso de dizer a verdade apenas se aplica para as testemunhas. Ou seja, o investigado não é obrigado a se auto-incriminar. E aí, normalmente, essas pessoas que estão sendo investigadas impetram antes, preventivamente, um habeas corpus para conseguir uma ordem impedindo a prisão caso elas queiram ficar em silêncio. Hoje as CPIs até que estão vacinadas, mas há um tempo atrás era muito comum. O investigado ia para a CPI depor e ficava em silêncio, e aí o presidente ordenava a prisão. Não pode, né? Não pode. Ele não é obrigado a se auto-incriminar. Tá legal? Atenção! Também as comissões parlamentares de inquérito, no que diz respeito a limites, não podem proibir que advogados estejam ao lado do cliente, acompanhando ali aquele depoimento.
De outro lado, elas podem produzir provas, ouvindo testemunhas, pode determinar uma inspeção, elas podem então produzir provas periciais, que seja de qualquer natureza, sempre respeitando, claro, o direito ao silêncio. Isso aqui também tem aparecido, tem começado a aparecer em prova de concurso público, especialmente esta limitação. Não podem as CPIs proibir que o advogado esteja ao lado do cliente, tá legal? Agora, atenção para isso aqui. As CPIs não podem convocar presidente da República sob pena de violação à separação de poderes. Não pode, então, uma comissão parlamentar de inquérito determinar que o presidente da República vá lá depor. Agora, isso não se aplica a ministros de Estado. As CPIs podem sim convocar ministros de Estado para prestar algum tipo de esclarecimento. Então não confunda, presidente sem chance, não pode ser chamado. Agora, ministros, que são os auxiliares, né, você sabe, do presidente, naturalmente eles podem. Tá bom? Maravilha. Também eu trago aqui um poder. As comissões parlamentares de inquérito podem solicitar ao TCU a abertura de inspeções e auditorias. Também em provas que cobram Tribunal de Contas, isso pode acontecer. Não identifiquei, contudo, algum limite relacionado a esta particularidade. Eu estou tentando trabalhar aqui com limites e possibilidades mais ou menos próximos, né, quando temos uma situação parecida que pode te induzir em erro, como, por exemplo, prisão em flagrante, ordem de prisão, você já entendeu. Agora, atenção, as comissões parlamentares de inquérito não têm poder geral de cautela, isto é, não pode, por exemplo, decretar indisponibilidade de bens, sequestro, arresto, penhora, ressarcimento funerário, esse tipo de coisa. Contudo, as comissões parlamentares de inquérito podem requisitar informações a órgãos públicos e até mesmo emprestar provas do Poder Judiciário, inclusive utilizando-se documentos oriundos de inquéritos sigilosos. Isso aqui está caindo também bastante. De repente, o Poder Judiciário teve acesso a uma determinada prova e essa prova está num processo que tramita em segredo de justiça. A CPI pode sim ter acesso a isso. Pode ter acesso para investigar se há algum excesso por parte de um parlamentar. Então, de novo, se um parlamentar está respondendo um processo criminal, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, e esse processo está em segredo de justiça, e ali foi coletada uma determinada prova, produzida uma determinada prova, a CPI pode ter acesso a ela sim, ainda que tenha sido decretado sigilo, ainda que tenha sido decretado segredo de justiça naquele processo. Isso aqui também, atenção, e lá na prova a gente tem que dizer que não pode, porque está em segredo, mas pode sim, sem dúvida alguma, pode. Então tomem muito cuidado. À luz daquilo que está atualmente no Supremo Tribunal Federal sendo discutido, aqui a gente sintetizou os limites e as possibilidades. E para finalizar, não vou nem colocar isso aqui na tela, atenção, atenção. As comissões parlamentares de inquérito investigam. Logo, os investigados ali não têm direito ao contraditório. Não há direito ao contraditório. Isso aqui lá numa prova de direito constitucional também dá uma dor no coração responder como verdadeiro, mas sim, é verdadeiro. Não há contraditório na CPI. Por quê? Porque é inquérito, entende? A gente só está investigando, vendo ali se há materialidade, se há autoria. O contraditório vai ser garantido, sem sombra de dúvida, numa eventual ação judicial, entende? Se o Ministério Público promover a responsabilização civil ou criminal daquele investigado, aí obviamente tem contraditório, tem ampla defesa, mas no âmbito da CPI não há. É inquérito, você sabe que, por exemplo, no inquérito policial também não tem contraditório, concorda? Não é o momento de exercer mesmo raciocínio a gente aplica para CPI, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoal, se esse vídeo fez sentido, peço encarecidamente que você deixe aí um like, deixe um comentário, encaminhe esse vídeo para alguém que eventualmente possa se interessar. Também deixo o link ali na descrição do vídeo do meu Instagram. Ali tem diariamente, praticamente, informações, dicas, conteúdos sobre direito constitucional e também sobre direitos humanos, tá legal? Muito obrigado, grande abraço para vocês, tudo de bom, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.